Glória a Deus. A paz do Senhor a todos. Que Deus te abençoe de uma forma grandiosa. Que alegria poder estar aqui com você neste momento tão especial. Que as bênçãos de Deus estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, a sua família e todos os seus caminhos. Eu sou o pastor Rodrigo Barreto. Eu tenho aqui, meus irmãos, uma palavra que vem de Deus para o seu coração. Lá no livro, meus irmãos, do Evangelho de Mateus, no capítulo 4, fala a respeito da tentação de Jesus. E alguém diz assim, mas como que pode, pastor? Jesus, sendo, meus irmãos, o próprio Deus, em forma de homem aqui na terra, Jesus, meus irmãos, que era santo, perfeito, foi tentado pelo inimigo, pelo diabo? Foi isso mesmo. Todos nós, meus irmãos, que estamos aqui, iremos passar provas, tentações, desertos. A Bíblia diz que quando Jesus ele foi batizado nas águas, que o Espírito Santo desceu sobre ele, o próprio Espírito Santo o leva, o conduz para o deserto. Durante 40 dias. 40 dias, Jesus, meus irmãos, passou no deserto. E diz a palavra de Deus: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Olha que interessante. E chegando-se a ele o tentador, disse: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Jesus, meus irmãos, neste jejum, que ele estava durante 40 dias, e foi conduzido ao deserto, e depois que ele estava ali no final, que teve fome, o diabo começou a tentar ele o quê? Mesmo na área que Jesus estava com fome, que a sua carne estava, meus irmãos, necessitada. Esse era Jesus, que era santo, perfeito. Outra coisa, o diabo tentou Jesus, meus irmãos, com riquezas, com glória, isso mesmo, com poder. O inimigo tentou Jesus, meus irmãos, contra a sua própria vida. Olha que interessante. Esse foi o diabo que tentou a Jesus. Jesus não tinha cobiça pelo mundo, muito menos, meus irmãos, Jesus tinha algum sentimento contra a sua própria vida, ou desgosto da sua vida, amargura, não, ou tristeza pela sua vida, de forma nenhuma. Jesus, meus irmãos, estava ali, meus irmãos, plenamente em santidade, diante do Pai. Ele era o Senhor que estava aqui na terra. E aí, meus irmãos, a gente compreende o quê? A gente compreende, meus irmãos, que os desertos das nossas vidas, o inimigo ele vai querer nos tentar, meus irmãos. O inimigo ele vai querer nos tentar. E Deus permite essas tentações, estas provas, para, meus irmãos, provar o nosso coração. Para que o nosso coração seja o quê? Para que o nosso coração, meus irmãos, seja provado. Isso mesmo. Para que nós, meus irmãos, possamos compreender ou entender onde está o nosso coração. E quando o diabo tenta Jesus, mesmo na área do pão, mandando ele transformar as pedras em pães, qual foi a resposta de Jesus?
Jesus diz: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Desmontando isso mesmo, a articulação, o propósito maligno de Satanás. Nós devemos, meus irmãos, resistir, se fortalecer no espírito. Não é de pão apenas que o homem sobrevive, mas a palavra de Deus. Não é, meus irmãos, apenas a nossa satisfação da nossa carne ou dos nossos prazeres. Lá em Gálatas, a Bíblia diz que há uma guerra, uma luta constante entre a carne e o espírito. E nós devemos, meus irmãos, buscar viver no espírito, porque é isto que agrada ao Senhor. É isto que agrada a Deus. Todos nós, meus irmãos, iremos passar por provas, por desertos, e todas estas coisas irá provar onde está o nosso coração. Se realmente nós temos a nossa fidelidade, o nosso compromisso com o Senhor. Se nós, meus irmãos, estamos dispostos a amar a Deus mais, meus irmãos, do que as nossas vontades, ou os prazeres oferecidos por este mundo, isso mesmo. Ou, meus irmãos, pela cobiça deste mundo. Foi, meus irmãos, o que o diabo tentou Jesus. E ele tenta hoje a mim, a você, diariamente. Isso mesmo. Nos prazeres, nas riquezas, na luxúria, nas coisas desse mundo. E nós devemos, meus irmãos, mortificar a nossa natureza e buscar viver no Espírito constantemente, para que não venhamos cumprir as concupiscências da nossa carne e as tentações que o inimigo ele faz diariamente. Na oração do Pai Nosso, uma das passagens que o próprio Jesus ele cita é pedindo que o Senhor nos livre, isso mesmo, e não nos deixe cair em tentação, porque, meus irmãos, nós seremos tentados, afligidos pelo inimigo, mas se a gente está no Espírito, nós não iremos cair, o Senhor não irá deixar. Também ele diz: não nos livre de todo o mal, isso mesmo, não nos deixe de cair em tentação e nos livra de todo o mal. E nós devemos viver esta palavra, esta mensagem diariamente nas nossas vidas. Se eu estou falando com você e você tem enfrentado um deserto, um problema, crises, isso mesmo, na sua vida, permaneça firme, seja fiel ao Senhor, ao propósito, à palavra de Deus. Não devemos nos submeter às tentações, às sugestões malignas de Satanás, seja contra a sua vida, seja contra a sua casa, seja colocando que não há jeito, não há esperança para você, que a sua vida não tem valor. Não devemos, meus irmãos, de forma nenhuma, meus irmãos, sujeitar às ciladas malignas de Satanás. Entregue a sua vida, entregue o seu coração, seja fiel ao Senhor. A palavra de Deus, diariamente, constantemente, todos os dias. Aleluia. Eu quero orar por você neste momento, em nome de Jesus Cristo. Lembre-se, Jesus permaneceu fiel. E depois os anjos o serviram. Depois, meus irmãos, da prova, do deserto, da tentação, vem, meus irmãos, o Senhor, Ele ordena que nós sejamos servidos, que aquele deserto venha a ser suprido nas nossas vidas. É melhor esperar a providência de Deus do que, meus irmãos, se sujeitar, isso mesmo, se sujeitar, ou, meus irmãos, fazer a vontade das tentações, das sugestões
do diabo. Permaneça fiel ao Senhor. Eu quero orar por você que tem enfrentado problemas, crises, problemas de saúde, econômicos, problemas familiares, problemas diversos na sua vida. Eu quero orar por você neste momento. Amém? E eu creio que os anjos de Deus, do Senhor, estarão vindo nos servir. Aleluia. Meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós entramos em oração agora, neste momento. Ó Espírito Santo, aleluia. Meu Deus, entra com poder, com providência na vida desta pessoa. Entra, Senhor, curando, libertando, operando, Senhor, maravilhas. Se pessoas que estão me ouvindo estão enfrentando crises, problemas de doenças, de enfermidades, problemas espirituais, tentações, maus sugestões do maligno, que todo mal seja repreendido pelo poder do nome de Jesus Cristo. Meu Deus, entra com poder, com providência agora, nesta casa, nesta família, libertando cativos e oprimidos, curando, libertando, removendo a dor, os nódulos, as dores do corpo, a inflamação, o diabetes, o câncer, o cisto. Meu Deus, remova, Senhor, dê força o que está cansado, levante o que está caído. Meu Deus, em nome do teu Filho Jesus Cristo, traz a providência, Senhor, envia anjos para socorrer esta pessoa, nos ajuda a suportar, a vencer os desertos e as tentações do inimigo. Meu Deus, abre portas, Senhor, portas nos céus, Senhor, janelas, Senhor, derramando bênçãos sobre a vida desta pessoa. Ó Espírito Santo, manifeste o seu poder, Senhor, operando maravilhas. Eu oro, Senhor, e eu te peço agora, em nome do teu Filho Jesus Cristo, tenha misericórdia da vida desta pessoa. Aleluia. Seja abençoado, abençoada aí, pelo poder do nome de Jesus Cristo. Eu amo a sua vida. Fiquem todos na paz.